Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus. Essa merda tá gravando. Então galera, fala aí, beleza? Aqui é o Matheus, do canal Curiosidade Mundial. Antes de qualquer conversa, não se esqueça, vai lá, curtiu? Deu aquele joinha, senão você acaba se esquecendo e me deixa sem esse feedback maravilhoso que só vocês conseguem me dar. Ah, não se inscreveu? Se inscreve aí, nesse botãozinho vermelho. Não comentou? Ah, mas você vai comentar, porque agora eu vou falar de um assunto interessante. Quem foi a mulher de Caim? Você sabe? Se você não sabe, chega mais e vem cá que eu te conto. Então vamos lá. A mulher de Caim não é descrita na Bíblia, porém é descrito que os filhos de Caim e Sete seriam os patriarcas da futura nação concebida nessa terra. Adão ainda tinha 130 anos nessa história toda. E além dos longos dos 300 anos que foi se iniciada depois do Jardim do Éden, a criação se proliferou e estima-se que cerca de 50 pessoas habitavam, sendo 30 de Adão e 20 de Sete. Mas Adão mais velho, Sete mais novo, a Bíblia diz que quando Caim se casou, ele foi para uma cidade ao oriente do Éden, e lá ele concebeu junto com a sua esposa, a mulher de Caim, concebeu um filho, né? E deu a ele o fruto de ter os seus filhos. E esse filho foi chamado de Enoque. E a cidade que Caim fundou foi chamado de Enoque. E Caim construiu a sua cidade e ali ele proliferou. É bem importante a gente dizer que já existia gente antes de Caim e Abel. Qual delas seriam? Irmãs, sobrinhas, tia? Não é certo ao certo dizer, né? O que Caim poderia ter escolhido. Mas a gente também não pode se esquecer que, pela história, havia uma mulher mais velha do que Eva, Lilith. E será que nenhum desses filhos de Adão teve relacionamento com Eva? É uma pergunta que a gente pode fazer para o próximo vídeo. Mas voltando aqui, Caim teve que escolher uma mulher para ele poder ter a sua... Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus. Essa merda tá gravando. Então galera, fala aí, beleza? Aqui é o Matheus, do canal Curiosidade Mundial. Antes de qualquer conversa, não se esqueça, vai lá, curtiu? Deu aquele joinha, senão você acaba se esquecendo e me deixa sem esse feedback maravilhoso que só vocês conseguem me dar. Ah, não se inscreveu? Se inscreve aí, nesse botãozinho vermelho. Não comentou? Ah, mas você vai comentar, porque agora eu vou falar de um assunto interessante. Quem foi a mulher de Caim? Você sabe? Se você não sabe, chega mais e vem cá que eu te conto. Então vamos lá. A mulher de Caim não é descrita na Bíblia, porém é descrito que os filhos de Caim e Sete seriam os patriarcas da futura nação concebida nessa terra. Adão ainda tinha 130 anos nessa história toda. E além dos longos dos 300 anos que foi se iniciada depois do Jardim do Éden, a criação se proliferou. E estima-se que cerca de 50 pessoas habitavam, sendo 30 de Adão e 20 de Sete. Mas Adão mais velho, Sete mais novo, a Bíblia diz que quando Caim se casou, ele foi para uma cidade ao oriente do Éden, e lá ele concebeu junto com a sua esposa, a mulher de Caim, concebeu um filho, né? E deu a ele o fruto de ter os seus filhos. E esse filho foi chamado de Enoque. E a cidade que Caim
fundou, foi chamado de Enoque. E Caim construiu a sua cidade e ali ele proliferou. É bem importante a gente dizer que já existia gente antes de Caim e Abel. Qual delas seriam? Irmãs, sobrinhas, tia? Não é certo ao certo dizer, né? O que Caim poderia ter escolhido. Mas a gente também não pode se esquecer que, pela história, havia uma mulher mais velha do que Eva, Lilith. E será que nenhum desses filhos de Adão teve relacionamento com Eva? É uma pergunta que a gente pode fazer para o próximo vídeo. Mas voltando aqui, Caim teve que escolher uma mulher para ele poder ter a sua relação. A Bíblia não diz ao certo se Caim escolheu uma sobrinha ou minha própria irmã, mas é certo dizer que ela era mais nova do que Caim. Ao certo, a Bíblia ali, ela não especifica muito a história real de Caim. É contada mais a geração do que ele criou com a cidade de Enoque e até mesmo com o problema que ele teve com o seu irmão. Até porque Caim teve o prazer de fazer o primeiro assassinato do planeta Terra. Sendo que um próximo tema para o próximo vídeo é que Abel foi o primeiro usuário do inferno. E voltando aqui, a história de Caim ainda não para aí. O próximo fruto de Caim foram escrevendo a história e foram contando a história. Não demorou muito tempo para que Caim proliferasse a cidade de Enoque e dali surgisse novas pessoas que proliferaram outras cidades. Não descreve, mas a genealogia diz que Adão gerou Caim aos 130 anos. Isso é bem importante a gente estar aqui mencionando, que além de, depois da expulsão do Jardim do Éden, levou-se algum tempo até Caim e Abel nascerem. E é fato dizer que Caim estava casado já com uma mulher quando ele acidentalmente provocou com uma pedra a morte do seu próprio irmão Abel. Sete é um filho que foi criado por Adão e Eva. Eles quiseram ter esse filho, cujo nome é Sete, para pôr no lugar de Abel, já que Caim tinha sacrificado o seu irmão. Antes disso tudo, Abraão tinha se casado, com a sua irmã. E depois de muito tempo, isso foi uma ação proibida de se casar entre irmãos. Eu fico me imaginando aqui, depois de Caim ter acontecido isso tudo, e lá na frente Abraão casar com a sua irmã e logo após começar a proibição, resumindo, não continua o incesto? Não continua família entre família? Só que ali no caso já não seria mais irmãos, nem sobrinhos, seria entre primos? E qual seria a total diferença até hoje? E depois do dilúvio de Noé, nós somos descendentes de Noé? Ou de Adão e Eva? Ou Caim? É uma pergunta que pode se fazer para o próximo vídeo. Vários temas que eu vou lançar aí. Em Romano 5:12, deu uma espiadinha. Diz que o pecado entrou na vida do homem e que passará de um homem para homem o pecado da morte. Mas essa conversa não acaba aqui. Ela ainda é muito longa e prorroga muito mais estudo. E conto com vocês para deixar esse like aqui, tá? Esse joinha. E vocês se inscreverem no canal, me dá esse feedback maravilhoso e esse impulso para que eu melhore os vídeos,
me adapta e eu consiga trazer mais e mais conteúdos para vocês. Seja sempre um curiosinho mundial e faça parte dessa família e seja sempre bem-vindo no canal Curiosidade Mundial.